E é justamente por aqui que começamos o debate político com as nossas duas convidadas. Duas deputadas, a deputada do PS, Ana Abrunhosa, e a deputada do Chega, Patrícia Carvalho. Muito boa noite, bem-vindas as duas, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Começo, deputada Patrícia Carvalho. Presumo que tenha ouvido com agrado estas palavras da deputada Ana Abrunhosa, quando diz que as sondagens revelam sobretudo tendências, isto porque, segundo o barómetro de novembro, o Chega cresce neste mês, mas não encontra na sondagem a expressão da sua pretensão de liderar a oposição e fica num patamar de preferência dos eleitores, algures entre o resultado das legislativas e o resultado das europeias. Ou seja, Chega não é ainda considerado ou valorizado pelos eleitores como uma alternativa. Isso não é preocupante para um partido que queria ganhar eleições? Bom, vejamos. Há várias sondagens, há várias empresas de sondagens que as fazem. E os valores do Chega, independentemente de ser 14, 18, 19, 19,5, como uma da Aximage da semana passada, a verdade é que o Chega vem sempre a subir. E esta é que é a tendência que mostra que o Chega está a fazer um bom trabalho no Parlamento e que os portugueses estão a reconhecer isso mesmo. E não só reconhecem o bom trabalho que o Chega está a fazer, como também reconhecem o mau trabalho que o Governo está a fazer. Porque não nos podemos esquecer todas as promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral e que depois não foram cumpridas e não foram vertidas neste orçamento do Estado. Nomeadamente a questão, por exemplo, do IRC, uma grande bandeira do PSD, os 2%, uma descida de 2%, e depois, para conseguir ter o apoio do Partido Socialista, acabou por aceitar 1%, votando contra até a proposta do Chega de redução de 2%. E, portanto, o Chega também viabilizou muitas das propostas da AD e, portanto, não está isento de estar corresponsável com muitas das medidas que foram aprovadas. E posso enunciar várias. Aprovar medidas não é aprovar um orçamento. Está bem, mas se o orçamento não fosse aprovado, as medidas que ajudaram a aprovar não seriam implementadas e, portanto, sejam coerentes. Mas nós somos coerentes, nós dissemos desde o primeiro momento em que ajudaram a aprovar mais medidas do que o PS. Não cumprisse. Mas mais é uma acusação que nos fazem. Não é acusação, certamente. Base diária, mas a questão é que vamos aos dados, basta ver o número de artigos que ajudaram a aprovar. Quando o Chega entrou no Parlamento com a eleição do Dr. André Ventura, que o Chega votou sempre a favor de propostas, independentemente dos partidos. Votámos propostas a favor do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN, do PS, Isso é um do PSD. facto. Isto é um facto. Porquê? Porque o que realmente importa aqui não é quem é que faz a proposta. O que realmente importa é o conteúdo dessa proposta. Mas ajudaram a construir este orçamento e, portanto, não estão isentos dessa responsabilidade em muitos artigos e em muitas componentes. Como diz, usando as suas palavras, que ajudamos a construir este orçamento, a verdade é que ficou muito aquém daquilo que o país precisa e daquilo que foi prometido aos portugueses. E por essa razão é que nós votámos contra. São as circunstâncias de termos um governo que não tem maioria e, portanto, tem de fazer negociação na Assembleia da República. Escolheu fazer com o Partido Socialista. Agora, o que também, há bocado falava em coerência, mas falta um pouco de coerência ao PS, porque quem assistiu aos debates durante o Orçamento do Estado ouviu os deputados do Partido Socialista a criticar o Governo e o orçamento. Não, somos coerentes com o interesse nacional de termos o orçamento viabilizado e de, conforme esta configuração. Criticaram o orçamento e as medidas propostas no orçamento. Obviamente não é o orçamento do PS, não é o orçamento do pelo PSD. E, portanto, nós já pelo no governo do passado PSD tivemos e, portanto, líderes, aliás, o atual Presidente da República no passado viabilizava orçamentos sem sequer os ver, pelo superior interesse nacional. E, portanto, a democracia também se constrói percebendo que o Governo está há muito pouco tempo em funções e que umas eleições neste momento provavelmente mudariam muito pouco da configuração e, portanto, o país não precisa dessa instabilidade. E repare, nós sabíamos que íamos pagar um preço, mas o PS sabia que ia pagar um preço por isso. Sabia, temos pessoas, aliás, foi público que o PS se dividiu e, portanto, agora, o que este orçamento resulta de pontes, mas há mais números aprovados em conjunto com o Chega, artigos, do que com o PS. Com certeza. E era o que eu dizia. Portanto, se os eleitores do Chega podem concluir uma coisa, é a seguinte, é que o Chega não tem a força para fazer as mudanças que prometeu. Não tem a força, não tem a força. Mas vai ter, garanto que vai ter. E o Chega, enfim, apoiaria com facilidade alguém com o perfil de Gouveia e Melo? Perfil
político de Gouveia e Melo? Ou falta de perfil partidário. A questão de... Para já, tenho que dizer que as presidenciais não é ainda um tema que esteja a ser discutido no partido. O Dr. André Ventura, já, e mesmo aqui em entrevista, também já referiu que neste momento estamos focados em governar e não em presidir à presidência da República. Estamos focados em conseguir governar, em conseguir chegar ao governo, para ser mais exata. Mas esse é o nosso foco, é chegar ao governo e é termos o Dr. André Ventura como Primeiro-Ministro. Portanto, a questão das presidenciais não se está ainda a colocar. Em relação a Gouveia e Melo, há aqui um ponto que nós consideramos positivo, que é exatamente o que dizíamos aqui, que não tem um contexto partidário, não está ligado a nenhum partido político. Por outro lado, também é difícil analisar se seria um bom candidato ou não, porque também não lhe conhecemos propriamente o pensamento político. Não sabemos o que é que ele pensa do rumo que deve seguir o país. E, portanto, é difícil nesta altura, especialmente até porque ele não confirmou, também não desmentiu, é verdade. Agora que Pedro Passos Coelho esclareceu que não é candidato, o Chega perde um dos seus putativos. Nós nunca dissemos que o Dr. Pedro Passos Coelho seria eu pelo menos ouvi André Ventura, ou aqui um colega seu, que tinha muita simpatia e que muito provavelmente, se ele fosse candidato, poderia ser um dos candidatos a apoiar. E, portanto, perderam agora um putativo. Que não tivéssemos um candidato nosso. As cartas estão todas em cima da mesa neste momento. As cartas, digamos que ainda estão a ser baralhadas antes de serem postas em cima da mesa. Muito obrigado às duas pela vossa participação. Muito obrigada, e muito boa noite.